Ok, boa tarde, sinergéticos. Bem-vindos à nossa live de hoje, que é do dia 29 de maio de 2021. Eu falo diretamente de Houston, Texas, nos Estados Unidos. Temos o prazer de estar com o Paulo Kive lá em Brasília e o professor Castelo, né, Francisco Castelo, em Brasília também, não é isso? Muito bem. Na Bem-vindos a região todos. metropolitana. Região metropolitana. A live de hoje nós queremos ser muito breve, principalmente nos assuntos que estão mais em pautas na semana, como, por exemplo, a corrupção, que é uma coisa bem antiga do mundo, no Brasil, mas está bem em evidência atualmente. Começamos com o Paulo aqui, falando sobre corrupção. Paulo, contigo. Leonardo, muito obrigado. É um prazer estarmos juntos de novo, nessa semana bastante corrida, de vai e vem, entre São Paulo, Goiânia, em vários lugares aqui, e agora de novo em Brasília, para nosso bate-papo de final de semana, uma avaliação rápida dos acontecimentos e como a gente sempre procura fazer, né? Nunca deixar ser pautado pelas, vamos dizer assim, questões de Estado, de governo, que querem mudar mais ou menos o rumo da imprensa, colocando toda semana tem um artigo novo, tem vamos dizer assim, um entrevero para pautar a imprensa. Nós, sinergéticos, cuidamos muito do conteúdo dos nossos trabalhos, das nossas preocupações e não nos deixamos ser, vamos dizer, capturados por, literalmente, coisas de entretenimento. Quer dizer, tira o foco do que realmente está acontecendo no país. Tira o foco do que nós temos que nos preocupar diariamente por conta de tudo que está acontecendo em termos da famigerada questão lockdown, a questão das vacinas e vai por aí afora. Então, esse assunto já está devidamente, vamos dizer assim, cuidado pelas instituições que têm obrigações de manter, né, o gerenciamento, e nós, como somos ciosos dos nossos, vamos dizer, nossas preocupações e não nos intervir em coisas que nós não conhecemos o suficiente para dar parecer técnico. Já está em curso aí o devido processo legal de constatação se houve ou não qualquer tipo de negligência com relação a essa questão. Então, já está na mão das autoridades. Se as autoridades não derem os devidos, né, vamos dizer, despachos, né, para que isso seja resolvido, lamentamos, mas nós não vamos ser pautados por eles. Então, a questão agora como o Donato acabou de colocar muito bem, durante as nossas observações, a questão da corrupção, né? Por quê? Por que puxar isso nessa altura do campeonato? Ontem e durante essa semana eu tive contatos aqui com o pessoal do primeiro escalão, que está literalmente dentro do Palácio do Planalto. Inclusive, postei uma foto aí para alguns amigos reconhecer que não é assim tão fácil, né, você ter assunto de primeira mão e de uma forma bastante limpa, sem a poluição da imprensa, seja ela de que tipo for, né? Então, a live de hoje vai ser bastante curta e bastante objetiva. E um experimento com contatos de pessoas de altíssimo nível que ainda não entendem certas coisas, tá? Certos procedimentos, como o mundo funciona. E é literalmente o mundo, não é só o Brasil. O mundo se distingue praticamente em dois tipos de agentes. Vamos simplificar para que não haja dúvida entre o que é ou não é dentro dos conceitos de relações civilizatórias, tá? Existem aqueles que são de representação do Estado e fiscalização do Estado, ou mais conhecido popularmente como os funcionários públicos, tá? Então, funcionário público, ele significa, em princípio, que ele está ali para defender os interesses do público dentro de um Estado, que no caso aí seria um Estado constituído, definido pela Constituição. E para isso ele tem obrigação de fazer o quê? Defender os interesses de toda a população via uma legislação que nós conhecemos no último nível, né, ou no primeiro nível, dependendo de cima para baixo, tá, que seria a Constituição Federal. Então, nós vemos
não raras às vezes, tá? Alguém dizendo que vamos ter que, no estrito processo legal das 4 linhas da Constituição, né? O outro fala, não, porque na Constituição está escrito isso, e o outro tenta interpretar de outra forma. Vamos ser bem claro e objetivo. O único grupo instituído para, literalmente, avaliar a questão da Constituição chama-se STF. O STF é que tem a obrigação de interpretar a Constituição. O resto é palpiteiro. O resto é conversa mole. Tá? Num país democrático, num país dos 3 poderes, como foi definido lá no passado, tem muita gente, o príncipe, muita gente fala sobre a Constituição dos 3 poderes moderadores, um controlando o outro, independente, para se chegar a uma condição mínima civilizatória de relações entre pessoas. No momento que você tira, você, vamos dizer assim, destrói o ente que, vamos dizer, tem obrigação de manter a integridade da lei máxima do país, né? Você consegue destruir o Estado inteiro. Porque aí quem é que vai interpretar, ao rigor da Constituição, os fatos? Jurídicos ou até mesmo não jurídicos. Então, nós estamos vendo uma enxurrada de questões, né, que estão chegando no STF, que causa estranheza ao mais intelectual dos doutrinadores jurídicos do país. Nós estamos chegando ao ponto de ter um pedido de avaliação de interdição do mandatário por conta até mesmo de insanidade. Se constitucionalmente isso é possível ou não, fora os outros processos já por outros tipos de delito. Então, essa instituição chamada, né, agente do Estado, ela tem essa obrigação. Começa pela Constituinte, que é o que define quem é o Estado, e depois os seus subníveis de construção de uma organização jurídica, administrativa, capaz de manter a civilidade entre agentes da população, do país. Pois bem, o que está em jogo, e a corrupção é uma das coisas que mais fere tanto a população, como também degrine, né, acaba com as instituições de Estado. Então, o que acontece hoje, do meu ponto de vista, e é uma coisa bastante sintomática, é que nós colocamos, ou estamos com um governo que é totalmente voltado para uma classe federal, uma classe que, vamos chamar assim, que tem a obrigação de cuidar do Estado. Tá? Então, colocaram lá praticamente 6.000 agentes dessa classe para tocar o Estado brasileiro, né, constituído e que, de certa forma, teria que cuidar de uma população civil e não funcionários públicos. Então, nessa condição de ser civil, os tratos das coisas de negócio, elas têm outra dimensão. Onde no Estado pode ser considerado corrupção, na sociedade civil é considerado, às vezes, comissionamento, tá? Comissão de operações normais de comércio. Um vendedor de qualquer magazine aí ganha comissão. E a comissão faz parte do processo legal, jurídico, moral de pagamento de serviços de terceiros. Ou até mesmo de um agente totalmente profissional liberal e ganha comissão sobre certos tipos de operações de negócios, contratos e assim por diante. Uma empresa, uma empreiteira, quando vende, né, os seus projetos, ela é remunerada pelas comissões de seus trabalhos. Ela não é um funcionário público, viu, Leonardo? Desculpe aí o que lhe cabe aí nessa questão. Ela não é um funcionário público que não precisa se preocupar com o final do mês, porque o Estado vai lá depositar o dinheiro para ela no seu devido direito de receber o trabalho por ser um funcionário público.
Então, ele recebe o que lhe cabe de direito. Ele não tem a preocupação de fazer qualquer tipo de operação de negócio para se remunerar. Uma vez que o Estado, agora, via governo, ficou capturado por uma classe em que o histórico curricular deles é praticamente de funcionalismo público, não vou dar os devidos detalhes, mas quem conhece um pouco do sistema sabe do que eu estou falando, está entendendo? Eles não podiam, no passado, porque eles faziam parte de uma carreira de Estado, eles não podiam ser comissionados, apesar de existir a denominação dentro do serviço público, no prestador de serviço, que chama-se comissionado. Diretoria, comissionado. Esse é comissionado. Eu mesmo cheguei a ser comissionado trabalhando para o GDF, de 2007 até 2010. Mas o comissionado aí já começa a corrupção dos valores conceituais das questões. E nós temos que tomar o cuidado dos conceitos necessários para tomar as discussões e os pés de debate, para não falar bobagem. Então, o que acontece? O funcionário público ele recebe salário, ele não tem preocupação ou não deveria ter preocupação em ser comissionado por processos comerciais. O que ocorre quando uma claque de certos, vamos dizer assim, subnutridos de informação começam a declarar que todo mundo é corrupto? Corrupto é aquele que vende um favor contra um processo do qual ele seria o zelador daquele processo. Aí ele começa a corrupção, quer dizer, ele muda em função da posição dele, uma obrigação que ele teria por legal e básica defender. Então ele pega e se corrompe e vende uma parte daquilo para alguém. Do que ele devia zelar pelo sigilo, por uma série de condições legais, ele pega e passa para um terceiro, que não teria acesso a essa informação naturalmente. Então, ele não pode ser comissionado e muito menos mercador de informações que o Estado lhe contratou para guardar. Então, o primeiro princípio de corrupção seria a troca de finalidade da ação daquele que tem um contrato com o Estado. Outros que têm carreira muito... Isso num contrato praticamente particular entre um agente qualquer, físico ou jurídico, que tem essa obrigação de guardar o sigilo. No momento que ele vaza com sigilo, ele vendeu. E aqui em Brasília, quem conhece bem aqui, desde o porteiro de tudo quanto é lugar, até certos níveis de governo, todo mundo tem a ideia de vender algum tipozinho de informação. E aqui eu faço uma denúncia, isso não é conversa. Em 2013, no Senado, na Comissão de Infraestrutura, eu protocolei uma exposição na sexta-feira, ia fazer a palestra na terça-feira, no dia 9, por incrível que pareça, tá? Tinha um governador aqui inaugurando o projeto que estava na minha apresentação da terça-feira, só que ele pegou e inaugurou na segunda-feira, no dia 9 de abril. Da onde foi essa informação com tamanha velocidade? De sexta-feira, quase à noite, porque eu sabia que podia correr esse risco, eu protocolei lá bem tarde, e na segunda-feira, 9 horas da manhã, o camarada estava literalmente inaugurando e plagiando um projeto que hoje eu tenho total liberdade de dizer plágio sem vergonha, mal feito e piorou a situação energética de Brasília. Então a corrupção tem por aí. Tá? Nós temos que entender que quem está no governo, ele tem a obrigação legal de não se, vamos dizer assim, corromper. Se corromper. Né? Bom, Renato, já encerra. Não pode corromper. Agora, quem está na iniciativa privada, ele vive de informações e o papel dele é traficar informações. Não traficar no sentido negativo. Ele pega uma informação de um lado e negocia do outro lado. Agora, se ele é da empresa
e depois ele passa um segredo para um concorrente que quer comprar. Aí é corrupção na entidade privada. E eu digo com todo conhecimento de vida profissional, empresarial. É infinitamente maior do que no funcionalismo público. A corrupção do setor privado. Não vou entrar em detalhe, porque hoje não vai dar tempo, mas eu só estou querendo fazer os destaques. E agora, para fechar, como é muito importante a gente sempre fazer uma referência histórica, porque isso vem quase 5, 6 mil anos de história, provando que o ser humano já nasceu contaminado pela essência disso, né? Desde o início da história da humanidade. Existe lá o mandamento, não adulterarás. Não é esse o mandamento? É isso, né? Não adultere. O que é o não adultere no termo bíblico? Não é uma relação de homem e mulher. Não é uma relação de, você tem uma mulher e aí você, né? Ou você tem um homem e pega um outro homem e vai por aí. Não é isso. Porque esses estavam em outros mandamentos para serem guardados. O não adulterar é o do seguinte: não altere, no caso bíblico, o que Deus fez. O que Deus propôs, o que Deus montou, ou seja, os fatos da vida nos levam a certas condições em que, naquela época, e alguns hoje em dia, consideram que foi Deus que proveu. Chegou até um certo momento. Então, não adultere o que você está compromissado, seja com Deus ou seja com seus contratos. Porque no momento que você tem um contrato no Disclosure Agreement, você tem lá, não pode ventilar a informação. E aí o que acontece? Se o privado ventilou, adulterou, corrompeu-se e vai ter que pagar, até mesmo judicialmente, por conta do contrato. Tá certo? Se o funcionário público tem lá o contrato de defender o bem público, como é um caso de um ministro aí e outro também, um construtor de tudo quanto é coisa, tá? Ele tem um contrato de zelar pelo bem público. Ele não é empreiteiro. E o outro não é comerciante. E não tem o direito de vender. Como aconteceu com o senhor Wilson, né? Lá na Eletrobras, que saiu da Eletrobras e foi direto para a BR Petrobras aí, para levar as informações sem nenhum tempo de isolamento das informações. Saiu de uma cadeira, sentou numa outra privada. Saiu de uma estatal e foi para um outro setor privado. Será que do dia para a noite ele perdeu todo o conhecimento que ele tinha da estatal que ele está querendo comprar agora? Isso é corrupção. Quem pagou quem, pouco importa. É corrupção. Tá? E aqueles que tomam decisões contra as coisas do Estado, em favor de mercado, que agora, mais uma vez, essa semana, vergonhosamente, o mundo financeiro não quer o dinheiro mais em banco, porque já estão abarrotados de dinheiro, aí vem aqui comprar o nosso patrimônio a preço de banana, a preço de areia na praia. Então, isso é um tipo de corrupção muito claro, explícito. Só não entende quem é muito cara de pau e não tem medo de um STF mandar-lhe um processo nas contas por prevaricação. Fico por aqui, porque hoje a live vai ter que ser bem curta. Agradeço mais uma vez a visita dos senhores, da senhora, aqueles amigos que prestigiam o núcleo sinergético. Leonato, está contigo a presidência hoje. Muito obrigado. Paulo pontuou muito bem. Muito obrigado aí pelas suas palavras, para que os nossos ouvintes pensem. Bom, eu, em matéria de corrupção, eu me alio muito à Lava Jato, e é uma pena realmente que a Lava Jato venha sendo desmontada, porque foi, para mim, continua sendo uma das maiores operações contra a corrupção que o Brasil já montou. Eu louvo, eu agradeço, eu parabenizo o pessoal da Lava Jato, todos eles, Daltan Dallagnol, todos os agentes, todos os juízes, né, que participaram desse momento. Né? E lamento também porque não continuar isso, ou transformar isso numa secretaria, ou, não sei,
um órgão independente, né, de fiscalização dos bens públicos, acima de tudo. Mas o Brasil está aí para amadurecer as ideias, né, e propor, e os sinergéticos também. Vamos pensar em tudo isso, né? A corrupção ela é uma doença, né, um vetor dentro da sociedade, da econômica ou social, que ela apenas destrói as células da sociedade. Ela não consegue produzir absolutamente nada. Ela traz o acúmulo de riqueza para algumas pessoas ou para algumas empresas, que aparentemente é muito bonito, é muito fácil. Eu estou tendo lucro, eu estou ganhando bastante dinheiro e tal. Mas isso é falso. Do ponto de vista econômico, isso é falso, porque ela corrompeu, ela foi corrompida, né? E, então, isso vai gerar, seguramente, lá na frente, do andar dos dia a dia dessa empresa ou dessa instituição, vai gerar uma explosão de situações que vai mexer com muitos setores, porque vai desacomodar, ela vai ferir princípios legais, vai ferir princípios éticos. E, como se sabe, ela não tem rosto, né? Ela não tem cara, ela simplesmente chega e domina. Por isso eu vejo que seria bom manter a nossa Lava Jato. Até eu mesmo já propus aqui na live, né, em saindo candidato, o partido apoiando, manter a Lava Jato e dar força a ela, dar novos rumos, porque Paulo levantou um ponto muito importante, que é a Lava Jato, que, ao meu ver, tem separado muito bem, né? Ganhar dinheiro não é um problema, não é crime, não é corrupção. Exatamente o que o Paulo falou, a empresa, o indivíduo, né, vive por comissões, né? Muitas empresas, microempresas mesmo, pequenas empresas, contratam uma pessoa para ser seu vendedor e paga o salário mínimo. E uma comissão sobre o que ela vende, 5%, 3%, 10%, conforme o acordo foi fechado. Isso não é corrupção. Se a pessoa vendeu 1 milhão, ele ganhou 100 mil reais. Isso é lógico, é claro e é legal. Não há nenhum motivo, não há nenhum momento de corrupção aí. Agora, no momento que a usurpação ou a negligência da fiscalização da concorrência legal, aí sim passa a ser corrupção. Porque é como uma roleta viciada. O puller lá, né, o que move a roleta, ele sabe exatamente o número que vai dar. Então ninguém ganha, só ganha quem ele quer. Isso aí já é uma corrupção. A roleta não rolou para alguém ganhar e ganhar no caso da sorte. Caiu no número tal, aí ganhou. Pronto, você apostou, você ganhou. Isso é um trabalho muito, muito vivo no mundo do jogo. A roleta, o dado viciado, só ganha quem ele sabe a sequência do dado, né? As cartas viciadas, né? A não definição do cassino em pagar um prêmio. Eu ganhei um prêmio, eu vou ao caixa e não recebo? Não me pagou, por quê? Então, isso é corrupção. Isso é um estelionato. Entendeu? Eu ganhei, vou ao caixa e recebo o meu prêmio, seja a quantia que for, o cassino tem que me pagar. O mercado paga, o mercado tem que pagar. Não está isento de não pagar as coisas. Uma empresa, um CEO, um presidente de uma grande empresa, de uma grande indústria, ele não abre aquilo, não faz aqueles investimentos milionários com o intuito de ter prejuízo. Ele quer ter o seu lucro. Ou seja, aquela empresa ela vai vender o suficiente para cobrir todo o investimento e mais uma porcentagem de lucro. Isso aí é muito normal em qualquer parte do mundo e faz parte do mercado. Não vejo por aí aonde está. Agora, no próprio momento que se monta cartel, trust ou algo mais por aí afora vai, né? Ou empresas de amigos, de familiares, né? Que só ganha porque ele tem a tinta amarela que foi escrita no papel, que é uma coisa que só ele que tem, mais ninguém tem e tal.
aí realmente é triste tiver essa fase da nossa história. E aí a vaca vai para o brejo. Vamos ouvir o que o professor Castelo tem sobre esse tema tão importante para nós brasileiros e para o mundo, né? Castelo, a palavra está com você. Ô, meus queridos energéticos, um bom final de semana, paz e graça a todos. Houve uma queda aí na conexão entre Brasília e Houston, aqui no meu laboratório, e a gente perdeu por alguns minutos a fala, mas eu quero demonstrar a minha ressonância ao posicionamento do Paulo e dizer que, de fato, né, essa questão da corrupção, ela diz que tem tempo, mais de 6.000 anos, o que é complexo, né, debelá-la, porque ela está entranhada na sociedade humana. Mas, sim, falando de Brasil, né, ele está falando realmente da questão do indivíduo, elemento social, que enverga uma função pública, ele acaba se permitindo trocar a lisura do processo, seja qual for, por barganha para supostamente criar alguma facilidade no andamento, visando os seus próprios interesses. Mas, na verdade, no meu ponto de vista, no meu entendimento de educador, né, de cientista político, pesquisador, a corrupção ela está em primeira pessoa na sociedade, na base da sociedade. E a forma como se altera esse processo cultural jamais se dará, no meu entendimento, de cima para baixo de qualquer governança. Ela se dá de baixo para cima. E para modificar a base da sociedade nesse comportamento tão doloroso, que é a alteração de processos dinâmicos de lisura, de caráter, é muito complexo e, com certeza, levará tempo a qualquer sociedade. E nós, brasileiros, sobretudo, sofremos muito com esse problema. Sofremos porque aqueles que, como nós, falamos da possibilidade de dar sinergia na dinâmica em tudo, ela é minada, ela é interceptada, ela é interditada, porque os interesses que demandam, né, todo esse comportamento de massa, ele é superior ao número de pessoas que desejam efetivamente modificar esse hábito cultural na nossa sociedade. Mas haverá de chegar um momento em que haverá uma ruptura, né, de compreensão e a gente possa, de algum modo, em algum grau, modificar esse comportamento para que a sociedade possa produzir alguma esperança para as gerações futuras. Sem o que, lamentavelmente, nós viveremos por longos séculos sofrendo os efeitos dessa corrupção. Paulo conta seus pontos de vista, o Nonato também conta a sua história, que cai exatamente disso. Eu estou aqui há 40 anos com um direito. Aí alguém supostamente diz, não, houve uma denúncia, tal, que você está errado, tal, tentando minar alguma coisa que existe de legalidade, justamente para colocar em prática esse processo que a gente está debatendo. Paulo Nonato sabe de que está falando em função das nossas conversas. Mas eu quero deixar aqui o meu interesse, né, a minha participação na busca de alternativa de solução. Tá? A resolutividade é isso, é a nossa missão. E aqui nós estamos buscando, efetivamente, dar algum direcionamento, mostrar algum meio através do qual a gente possa compartilhar para que esse cenário mude, para que esse cenário se altere. Os interesses são muitos, via de regra, em benefício de tribos. As tribos se organizam e elas se autodefendem e, assim, saem do eixo da coletividade. Quando Paulo falou com relação à Constituição, ela não consegue ser equânime na sociedade, porque cada setor da sociedade quer puxar alguma parte da Constituição que lhe favorece. E a gente acaba por constatar toda essa dificuldade em dinamizar de forma equilibrada tudo que a nossa Constituição determina. É o que eu tenho dito aí para os amigos, e desejar que a esperança se renove e desejar que a gente consiga mobilizar em algum grau mais pessoas
para que haja conscientização, para que a gente modifique. Quando nas nossas lives anteriores nós falamos do resgate ambiental urbano, passa por essa parte da sociedade. As nossas cidades, os nossos municípios, as nossas comunidades têm que se olhar por dentro. Elas têm que se olhar por dentro dos seus valores e colocar para dar a sua participação de representatividade de forma mais coerente, de forma mais justa, de forma mais adequada ao que se busca como resposta para atacar, para modificar esse estado de corruptibilidade da sociedade humana nas organizações sociopolíticas. Tenho dito, um grande abraço para vocês. Valeu, Castelo. Nonato, só uma coisa que surgiu durante a sua fala do Castelo, posso falar? Não, claro, esteja à vontade. Então é o seguinte, nessas duas posições que vocês colocaram, tem que esclarecer, com o que eu falei na origem, tem que esclarecer algumas coisas com relação aos representantes no Congresso, que não estão nem no STF e nem no Estado. Eles são representantes do Congresso. Então, nós estamos falando deputados federais e os representantes de defesa do Estado, que são os senadores. Então, essas duas instituições também têm as suas características diferentes de corrupção. Tá? Por exemplo, vou dar aqui para fechar o raciocínio, né, nesses três poderes. Tá? Um deputado federal, vamos supor assim, um caso bem absurdo, um deputado federal que defende as empreiteiras, tá? E um deputado federal que defenda o sistema financeiro, os dois podem e devem ser, vamos dizer assim, informados e turbinados pelos seus representados de maneira lícita e clara. Tanto é que o lobby aqui está tentando ser regularizado, regulamentado, para que o lobby seja um instrumento de difusão de informação. Agora, quando um que é defensor do sistema financeiro, né, vende o seu voto para um outro que é, vamos dizer, contra uma parte do setor trabalhista, isso sim é corrupção. Ou o inverso, quando um trabalhista vende para o setor capitalista. Tá? Então, a corrupção é de forma diferente, mas ela influencia da mesma forma, vamos dizer assim, o sistema como um todo, porque corrompe exatamente o que o Castelo falou agora há pouco. Ela quebra o tecido de qualidade do debate. Então, no Congresso, se tem lá um deputado que recebeu 500 mil das empreiteiras para defender os interesses das empreiteiras, não tem nada errado. Isso não é corrupção no sentido, porque o dinheiro não fica necessariamente com o deputado, mas pelo partido que ele está ali envolvido. E ele está ali para defender os interesses de um grupo, é a representação. E o financeiro também tem lá os seus lobbies? Tem. Agora, se eles, trabalhando em conjunto, eles mudam o voto de terceiros pelo bem da lei que vai ser implantada, tudo bem. Até aí aconteceu tudo normal. Agora, não pode querer que um camarada que entre lá venda o voto dele, né, como tem um partido aí, que diz que tem 50 deputados que está na mão dele. O que é isso, cara? Entendeu? Aí ele está fazendo uma barganha em cima dos votos desses 50, que num determinado momento pode ser. Aí é um balcão de negócio que merece cadeia. Porque ele não está representando ninguém, ele está simplesmente fazendo uma barganha, tá entendendo? Criminosa, deteriorando, Castelo, como você mesmo disse, o tecido da Câmara ou do Senado. Certo? Então, fechando o raciocínio, são maneiras diferentes de tratar o mesmo assunto. E o resultado é sempre o prejuízo da relação de especulação estão sendo expostas de tal forma, né, que aquelas criptomoedas, aquilo tudo está desabando de uma forma assim vergonhosa. Por quê? Porque são especuladores. E a corrupção é uma especulação dentro da civilização. Nonato, mais uma vez, obrigado aí pelo seu
sua mediação, e por mim eu dou por encerrado. Obrigado a você, Paulo. Obrigado ao professor Castelo. Uma boa tarde a todos. Um bom fim de semana.